Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui nessa noite, nessa casa, com os irmãos. Já quero de antemão agradecer o convite, que foi feito através da Nena, por intermédio da irmã Ana, é isso? Que Deus vos abençoe, abençoe os pastores, abençoe todos os irmãos desta casa, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia, no livro de Êxodo, amém? No capítulo 1, vou estar lendo a partir do versículo 15, a palavra que o Senhor colocou aos nossos corações, amém? Você acompanhe a leitura somente, amém? Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudares no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for menina, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. E então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: Por que fizestes isso, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos, antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Amém? Curve a sua cabeça, amém? Quero fazer somente uma oração. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, pela tua igreja, por nós estarmos reunidos aqui, por cada um do teu povo, Senhor, que está nesta noite, Pai, com o seu coração aberto para receber uma palavra. Pai, venha falar conosco, venha nos usar segundo a tua direção, segundo a tua vontade, Pai, para que seja estabelecido o teu reino neste lugar. Pai, eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um, eu creio que o Senhor tem um cuidado, eu creio que o Senhor, Pai, já tem reservado algo de especial para as nossas vidas nessa noite. Por isso nós te pedimos e te agradecemos. Fica conosco, Pai, e faça da forma que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode tomar o seu assento, dando glórias ao Senhor. Estou aqui pela primeira vez, irmãos? Quero agradecer os meus amigos, meu sobrinho, minha irmã, a Ana Paula, que é líder de jovens ali na igreja comigo, o Mateus, o filho dela, o Tiago. Muitos amigos vieram me acompanhar. E é bom ter amigos, irmãos? Para nos acompanhar. E eu louvo a Deus pela vida deles, pelo cuidado de Deus, que tem pela minha vida através da vida deles. Irmãos, eu estava orando a Deus e pedindo uma palavra, pedindo para que o Senhor falasse primeiro comigo, para que depois viesse falar com a igreja, porque quem prega sabe que primeiro a palavra vem para nós, e depois para nós transmitimos à igreja. E o Senhor me deu esta palavra, e eu estava pedindo aqui, chegando aqui na igreja, através dos louvores, através daquilo, tudo que foi falado, eu realmente vi a confirmação do Senhor, através até mesmo do louvor que a Nena cantou, que diz a respeito dos planos de Deus, que eles não se frustram, que eles não podem ser frustrados, e eu verdadeiramente creio nisso. Irmãos, há promessas, há projetos, há propósitos que nem nasceram, que nem chegaram a criar vida, mas o inimigo já está de olho para matar. Há coisas nas nossas vidas que nós estamos gerando
mas que alguém já quer matar. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que o Deus da promessa não dorme. O Deus da promessa não é pego de surpresa. O Deus da promessa, os planos dele não é frustrado. Eu quero começar nesta noite a profetizar sobre a tua vida. A promessa que Deus te deu, a promessa que Deus deu para a sua casa, aquilo que você está gerando em Deus, não vai morrer. Não vai morrer porque Deus não vai deixar. Não vai morrer porque Deus não vai permitir alguém tocar naquilo que Ele já falou que vai te dar. É teu, ninguém toma, é teu, ninguém tira, é teu e Ele vai concretizar na tua vida, em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler vai dizer a respeito de uma parte da história do povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel estava no Egito, a partir da história de José, que você conhece. José foi um grande homem usado por Deus ali no Egito. E ali no Egito ele fez uma história, ele escreveu a sua história. A sua família foi para o Egito. José foi alguém que marcou o seu nome na história, tanto de Israel, quanto na história da nação do Egito. Mas a Bíblia vai nos dizer que os anos se passaram e um novo faraó se levanta. E esse faraó, ele não conhece a respeito de José e de seus feitos. Esse faraó, ele não tem conhecimento a respeito do que José havia feito pelo Egito. Porque de fato é que o povo de Deus, quando foi para o Egito, eles não ficaram escravos lá. Não, lá eles ganharam uma terra, habitaram naquela terra, se multiplicaram e viveram. Até mesmo por causa da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo de Deus prospera fora da sua própria terra. Porque o povo de Deus, irmão, não importa onde está, não importa onde ele é colocado, se ele tem promessa, se ele está debaixo de uma promessa, se ele está debaixo de uma palavra, ele prospera. Você pode estar no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar em qualquer nação. Se você está debaixo de uma promessa, você prospera. E nós vemos que o povo de Deus começa a se multiplicar ali no Egito. E esse faraó, ele começa a observar, opa, esse povo está crescendo, esse povo está ficando forte. O número do povo de Deus no Egito era tão grande que sobressaía a própria população do Egito. E ali aquele faraó, ele começou a ficar com medo do povo, porque ele começou a pensar, se porventura eles se levantarem contra nós e se afiliarem aos nossos inimigos, certamente eles vão vencer, porque eles são fortes. É um povo forte, é um povo que cresce, é um povo que tem a sua fortaleza em Deus. Bom, visto isso, Faraó, ele tem uma primeira ideia, um primeiro plano. Porque o inimigo, irmãos, quando ele sabe que Deus tem algo na nossa vida, ele arma os seus planos. Ele arma as formas de tirar você daquilo que Deus te colocou. Ele arma situações para afastar o crente, o cristão, daquilo que Deus tem para ele. E ali aquele faraó, ele tem uma ideia. Ele fala, olha, vamos colocar este povo debaixo de uma dura servidão. Vamos colocar eles debaixo de um decreto, debaixo de uma escravidão. Eles vão trabalhar demais, eles vão sofrer. Nós vamos fazê-los construir muros, construir cidades. Eles vão ficar fracos. Nós vamos tirar a fortaleza deles. Nós vamos tirar a saúde deles. E eles vão parar de crescer. Esse foi o primeiro plano de Faraó. Só que a Bíblia vai nos dizer que o primeiro plano, o plano A, não dá certo.
Porque a Bíblia nos diz que quanto mais Faraó afligia o povo, mais eles cresciam. Quanto mais ele colocava trabalho para cima deles, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam. Não deu certo. O plano A não deu certo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Faraó ele tem uma segunda ideia, um segundo plano, um plano B. E a Bíblia não nos diz, mas um dos maiores historiadores, Flávio Joséfo, que escreveu o livro A História dos Hebreus, ele vai falar que Faraó tomou conhecimento a respeito de uma promessa que havia, de que nasceria um menino, e que esse menino seria alguém que escreveria o seu nome na história, e que seria o canal de Deus para libertar o povo. Ou seja, além do número grande, além da fortaleza do povo de Israel, existia agora a notícia de alguém que viria e que seria instrumento para que o povo saísse das mãos de Faraó. Ele tem duas preocupações. Vem vindo uma promessa aí. Vem vindo alguém aí. Então Faraó ele parte para o seu plano B. Porque de primeiro não funcionou colocar o povo debaixo da escravidão. Não funcionou amedrontar. Não funcionou afligir. Agora a ideia não é só mais amedrontar. Agora a ideia não é mais só afligir. Agora a ideia é matar. O plano de Faraó muda. Eu vou matar. E eu tenho uma ideia para matar. Eu não posso chegar nas hebreias. Eu não posso chegar nessas mulheres e matar os meninos. Mas eu conheço mulheres que têm a confiança delas. Eu conheço mulheres que têm acesso e que vão ser as primeiras a ter um encontro com essa promessa. Então Faraó ele chama duas parteiras que possivelmente, irmãos, essas duas não dariam conta de tantas hebreias que davam à luz naquele tempo, mas nós entendemos que talvez elas eram chefes, né? Ou coordenadoras das outras tantas parteiras que haviam naquela época, que era uma função que era muito exigida, porque as mulheres precisavam de ajuda para ter os seus filhos. Então ele chama essas duas mulheres, e no oculto e no escondido, irmãos, Satanás ele é tão sujo, o inimigo ele é tão furioso na minha e na tua vida, que às vezes ele não vem de cara, às vezes ele não te enfrenta de cara, mas ele quer mandar alguém. Às vezes ele não vem bater de frente com você, mas no oculto, no escondido, ele está armando. Ele está tentando fazer você parar. Ele está tentando fazer a promessa que Deus deu na tua vida não acontecer. Então Faraó chama aquelas duas mulheres, e no oculto e no escondido ele fala assim, no segredo: olha, eu tenho uma ordem para dar para vocês. A partir de agora, todas as vezes que vocês forem ajudar no parto das hebreias, na hora que elas estiverem tendo seus filhos, se for menino, vocês vão matar. Mas se for menina, vocês podem deixar viver. Veja, irmãos, que o plano era muito bom. Por quê? Porque ele chama alguém de confiança. Essas parteiras, elas tinham acesso à casa das hebreias. O plano era muito bom. O plano não era um plano só a curto prazo, não. Era um plano a curto, médio e longo prazo. E eu te explico por quê. Porque se nascem os meninos e as parteiras matam, a promessa não nasce. Moisés não nasce. Esse é o plano a curto prazo. A médio prazo,
Se os meninos não nascem, se os meninos morrem, a população de hebreus diminui. Correto? Quase que pela metade. Porque mataria todos os meninos. Isso a curto prazo, a médio prazo. A longo prazo, as meninas que ficaram vivas cresceriam, se tornariam mulheres, deveriam se casar, não tendo homens hebreus suficiente para elas casarem, elas iam se casar com quem? Com os egípcios. A longo prazo, a ideia de Satanás era extinguir a identidade do povo de Deus. Eu estou te explicando para que você entenda aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. O inimigo, ele tem planos a curto, médio e longo prazo. Não se engane, o inimigo, ele é inteligente, inteligentíssimo. Mas a boa notícia é que tem um Deus que de antemão já sabe o plano que ele tem e já está cortando, já está enviando alguém para dizer: na vida dela você não toca, a identidade dela você não tira, aquilo que eu dei para ela você não sai, vai casar com um hebreu, vai ser hebreia, vai ser do meu povo. Porque a ideia de Satanás, irmão, para os nossos dias, é oferecer pratos que a princípio parecem coisas que lá na frente não vai surtir tanto efeito. Então você se desvia um pouquinho hoje, se desvia um pouquinho amanhã, e a longo prazo você perde a sua identidade. Essa era a ideia de Faraó, que o povo de Deus perdesse completamente a sua identidade. Mas Faraó não contava com duas mulheres, que mesmo recebendo a ordem de alguém tão grande que poderia até mandar matá-las se elas não obedecessem, ele não contava que algo já havia acontecido com aquelas duas mulheres. Sifrá e Poá, elas têm identidade, elas têm características, elas sabem quem elas são, elas sabem que elas têm a confiança das hebreias, e elas se levantam, e apesar de ouvir a ordem, de ouvir o decreto, elas falam: eu não toco no que é de Deus, eu não toco no que é promessa, o que é promessa eu não vou matar, o que é promessa eu não vou parar, porque eu tenho temor, eu sei o que é de Deus, eu sei quem eu sou. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Essas mulheres tinham algo que Faraó não tinha. Tinha acesso. E o inimigo, irmãos, ele sempre vai querer usar alguém naquilo que ele não tem acesso. É por isso que tem tanta gente influente servindo a Satanás. É por isso que tem tanta gente simpática, com poder de persuasão, com talentos que a gente olha e fala: meu Deus, imagina isso dentro da casa do Senhor. Tem ou não tem? Tem gente que você olha, que tem um poder, irmão, tão grande de influência, e que se tivesse na presença de Deus, estaria ganhando almas para Jesus. É isso que Satanás estava tentando fazer com essas mulheres. Ei, deixa eu usar a confiança que vocês têm para matar uma promessa. Deixa eu usar aquilo que vocês têm, aquilo que vocês receberam, para matar aquilo que Deus quer fazer. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer: não deixe Satanás usar aquilo que Deus te deu para matar, mas se posicione e diga: eu vou usar aquilo que Deus me deu para gerar vida, eu vou usar aquilo que Deus me deu para gerar promessa, eu vou usar a minha voz, o meu louvor, o meu dom para música, o meu dom de persuasão para Ele, porque eu quero gerar vida. Aquelas mulheres
mulheres, elas tomam uma posição. Apesar de quem elas estavam ouvindo, elas falam: não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos matar, porque é de Deus. Eu creio que nesta noite, há pessoas aqui, assim como aquelas mulheres hebreias, gerando promessa de Deus. Porque a promessa, irmãos, eu não entendo que era só Moisés. Porque cada menino fazia parte de uma promessa que Deus fez para Abraão. Muitos pregadores falam que a promessa era só Moisés, mas não é, porque já tinha uma promessa anterior feita a Abraão, que o povo ia crescer, que o povo de Deus ia ser forte, que o povo de Deus ia se multiplicar. Então, irmãos, não há promessa maior e nem menor para Deus. Cada promessa que Ele fez para você importa. Cada palavra que Ele decretou sobre a tua vida importa. Cada coisa que Ele falou a teu respeito importa. E se importa, Ele cuida. Porque todo mundo fala de Moisés. E de fato Moisés era uma promessa de Deus a fim de libertar o povo. Mas cada menino no seu particular fazia parte de uma grande promessa. Eu creio que nós, nessa geração, estamos gerando coisas que Deus nos entregou lá no passado. E muitas das vezes, antes de nascer, o inimigo ele já vem, irmãos, com os pratos dele para querer matar, para querer destruir, para querer tirar aquilo que Deus te deu. Porque eu fico imaginando o clima, o ambiente que era para aquelas mulheres gerarem naquela época. Saber que os seus filhos, ainda que no oculto, né, irmãos, estavam correndo perigo. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: continua a gerar a promessa. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que ele arme plano A, plano B, plano C, o tanto de plano que ele quiser, fique na promessa, fique com aquilo que Deus te entregou, carregue aquilo que Deus te deu, não abra mão do teu chamado, não abra mão do talento que Deus entregou na tua mão, não abra mão da tua família, não abra mão da tua casa, não abra mão daquele teu parente enfermo, fique na promessa. Fique debaixo da promessa. Porque a Bíblia vai nos dizer que uma coisa faz aquelas mulheres não matarem os bebês. Uma coisa que falta hoje nos nossos dias. Principalmente em nós que estamos na casa do Senhor, servindo com os nossos dons. E aquelas mulheres, elas serviam ao povo. Porque elas eram de muito ajuda. Elas entravam na casa, imagina a correria, vai nascer o bebê. E vinham as parteiras. Elas serviam. Elas não geravam, mas elas ajudavam a promessa a ganhar vida. É muito forte isso. Tem gente que não gera, mas ajuda a promessa a ganhar vida. Talvez o teu irmão do lado está gerando. Talvez ele tenha um ministério que Deus quer usar tremendamente e que você não tem. Mas você pode ser alguém que não gera, mas ajuda a promessa a ganhar vida. Por isso que nós, irmãos, como igreja, devemos um ajudar o outro. Porque quando alguém se levanta para matar, eu me levanto para dizer: não vai matar, não vai bater, não vai judiar, porque eu sei que aí tem promessa de Deus. Sabe o que falta nos nossos dias? Nós tomarmos a dor do outro, nós tomarmos o lugar do outro. Opa, o meu irmão tem chamado, o meu irmão tem promessa, mas alguém está criticando, alguém está falando. Ao invés de eu me posicionar como alguém que ajuda a trazer a promessa, eu ajudo a matar. Espírito de Faraó. Tem muita gente com espírito de Faraó. Ele vê que é de Deus, ele sabe que é de Deus, ele sabe que Deus está no negócio, mas ele deixa Faraó dominar a sua vida. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você: seja alguém que ajuda a promessa a nascer.
Será que você pode olhar para o teu líder, para o teu pastor e falar assim, tem tanta coisa de Deus nele? Peraí, eu vou ajudar essa promessa a nascer. Peraí, eu vou andar junto. Eu vou chegar junto, eu vou estender a mão, eu vou dar o braço. Alguém gritou, porque quando a mulher vai ter um filho, o que acontece? Eu não sou mãe, mas tem mães aqui. Cadê as mães aqui? Quando vai nascer, o que acontece? Grita, pede ajuda, não é? Então eu imagino aquelas mulheres pedindo ajuda e as parteiras indo ajudar. Tem irmão do teu lado gritando, pedindo socorro. A promessa dele vai nascer. Ele está gerando algo de Deus. Ele está gerando algo que Deus deu para ele. Será que você pode olhar para o lado e falar, meu irmão, eu vou te ajudar. Eu estou contigo. Esse negócio vai nascer. A tua família vai vir para a presença de Deus. Deus vai curar. Deus vai salvar. Deus vai batizar com o Espírito Santo. Eu vou te ajudar a fazer essa promessa nascer. Irmãos, eu sou assembleiana, né? Pentecostal, então vocês sabem. E aquelas mulheres ajudavam a cada pequena promessa nascer em cada lar hebreu. A cada pequena promessa nascer no lar hebreu. Tem gente que só quer ajudar Moisés, só quer ajudar quem já está lá, só quer ajudar quem tem nome na promessa. Mas nessa noite Deus está falando, ajuda as pequenas promessas. Ajuda as pequenas promessas. Ajuda as crianças. Ajuda os adolescentes que ninguém dá nada, que alguém fala não tem nada de Deus, não vai ser nada. Ajuda, seja parteira, seja cifrar, seja poar. Eu chego junto. Se depender de mim, não morre. Se depender de mim, vive. Se depender de mim, cresce. Se depender de mim, prospera. Se depender de mim, vai pra frente. Oh, aleluia. Se depender de mim, não vai morrer. Se depender de mim, vai crescer. E uma coisa fez elas pouparem os meninos. A Bíblia diz que o temor do Senhor fez elas pouparem os meninos. Quando a gente tem temor, quando a gente tem temor do altar, temor da presença, temor não é medo. Temor é você reconhecer que algo é de Deus e você ter medo de mexer. Quando eu reconheço que Deus está fazendo algo, que Deus está fluindo em algo, e eu digo, eu não vou tocar, eu tenho temor. Eu tenho temor de Deus quando eu ajudo aquilo que é do Senhor fluir. Quando eu ajudo aquilo que é de Deus prosperar. Eu tenho temor de Deus quando eu entro na presença e eu reconheço que não é qualquer lugar. Eu imagino que aquelas mulheres, quando entravam na casa das hebreias, o temor do Senhor invadia o coração delas. O temor de Deus descia. Não era um culto de adoração, não era um culto de oração, era o nascimento de uma criança, mas o temor descia. Sabe o que Deus está falando? O temor não é só na hora da adoração, o temor não é só na hora da oração, o temor é para todos os lugares, o temor é para onde você vê que Deus está fazendo e você vai lá e reconhece que Deus está ali. No nascimento daquelas crianças, aquelas parteiras, elas tinham temor. Elas diziam, nós não vamos tocar, nós não vamos matar, nós vamos fazer viver, porque nós temos temor de Deus. O temor de Deus, o temor pela palavra do Senhor, o temor de saber aquilo que é de Deus, Ele guarda a tua casa. O temor de Deus livra o teu lar do mal.
O temor de Deus te guarda no teu trabalho. O temor de Deus te guarda onde você vai. O temor de Deus guarda a tua família. Ter temor, irmãos, ter temor a Deus nos priva de errar, nos priva de falhar. Veja que a ordem não vinha de qualquer pessoa, não vinha de um mero qualquer, não, vinha do faraó. Faraó era tido como uma divindade, a sua palavra era soberana sobre todos naquela nação. O que ele falava que era para fazer, tinha que ser feito. Não era uma ordem qualquer. Mas aquelas mulheres tomam uma posição de temer primeiro a Deus. Eu não me importo com o que o homem está falando. Eu não me importo com o que alguém determinou. Eu não quero saber do decreto humano ao meu respeito. Eu quero saber o que ele acha. Eu quero saber o que ele pensa. Eu quero saber se eu estou ajudando no plano que ele tem. Deus está convidando gente aqui a entrar no temor do Senhor, para poder participar daquilo que ele está fazendo. O convite para você nessa noite é: entra no temor do Senhor, porque quando você entrar no temor do Senhor, você vai participar daquilo que não o que o inferno está fazendo, não o que o inferno determinou, não o que o mundo está dizendo, mas você está fazendo parte de uma promessa de Deus que está sendo gerada para os nossos dias. Nós temos o ano de 2021 inteiro ainda pela frente. E a escolha é minha e a escolha é sua. Eu vou fazer parte daquilo que o mundo está querendo fazer, ou eu vou fazer parte daquilo que Deus está querendo fazer. Essas mulheres tomaram uma decisão. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu quero fazer parte de uma promessa que Deus tem para esse povo. Eu vou me posicionar, eu vou me endireitar, e a minha casa não vai perecer, e a minha família não vai ficar para trás. Não, o que Deus falou vai acontecer. O que Deus falou vai fluir, vai gerar, vai nascer, vai crescer. Por quê? Porque eu me posicionei e disse: Deus, aquilo que é teu eu não toco, aquilo que é teu eu cuido, aquilo que é teu eu não derrubo, eu levanto. Aquilo que é teu eu não mato, aquilo que é teu eu dou vida. Aquilo que é teu, Deus, eu não vou matar. Não mate na tua vida aquilo que Deus te deu. Essas mulheres tinham confiança das hebreias, e a confiança que elas tinham era o que Satanás queria usar. Quantas das vezes Satanás quer usar aquilo que você tem para destruir, para matar? Quer usar aquilo que Deus entregou na tua mão para os planos dele. E irmãos, essa escolha não é Deus quem faz. Porque eu não vejo nenhum profeta descendo. Eu não vejo ninguém falando para aquelas mulheres: olha, escolhe o lado de deixar os meninos viver. Não, elas decidiram. É uma decisão, é uma escolha, é um posicionamento. Eu vou querer o que Deus quer para a minha vida, ou vou querer o que Satanás quer? Eu vou querer o que Deus está fazendo, ou vou querer deixar a vida me levar como o povo do mundo faz? Posicionamento. Você pode escolher se você vai ser canal de morte ou você vai ser canal de vida. Você pode escolher. E a Bíblia vai nos dizer que aquelas mulheres chegavam e as hebreias tinham os bebês. E quando a gente vai estudar toda a história, tudo como era feito naquela época,
A Bíblia não, mas pelos estudos a gente compreende que aquelas mulheres, elas tinham, e até em algumas Bíblias se cita, que os bebês, eles nasciam, as mulheres sentadas nas cadeiras. Ou seja, as mães não viam a cabeça das criancinhas, então a parteira pegava. Então a ideia de Faraó é que antes das mulheres ver, se matasse os bebês asfixiados, não é? Para que falasse assim, não, nasceu morto. Essa era a ideia. Era falar assim, nasceu morto. E quantas das vezes, irmãos, a gente está gerando algo em Deus, a gente está buscando, a gente está na presença de Deus, buscando pela nossa família, buscando por algo que Deus falou que ia fazer, e alguém quer falar que aquilo nasceu morto, alguém quer falar que aquilo não foi nada. Isso daí não foi nada, nasceu morto. Pequenas promessas nascem diariamente, como nasciam no Egito. Pequenas promessas todos os dias, bebês e mais bebês, pequenas promessas. Pequenas promessas nascem na sua vida dia após dia. Porque ninguém aplaude alguém que fala, estou orando mais. Isso daí, deixa para lá. Ninguém aplaude alguém que fala, estou jejuando mais. Isso daí, só isso daí. Ninguém aplaude alguém que fala, olha, evangelizei alguém no meu trabalho hoje. Ninguém aplaude. Todo mundo quer aplaudir gente que enche estádio. Cantor que levanta multidões. Olha, esse daí está vivendo uma promessa. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que as pequenas promessas que Ele faz se cumprir na tua vida dia após dia, Ele está cuidando. Para Ele importa, para Ele tem valor. Você orar mais é ótimo, você jejuar mais é maravilhoso. Ainda que alguém fala, não reconheça, fala que isso daí é mais ou menos, é tua obrigação. Deus está falando, faz parte da promessa grande que eu te dei. As pequenas promessas fazem parte das grandes promessas que eu te dei. Então continue a gerar. Continue dia após dia gerar as pequenas promessas dentro da tua casa. Porque cada bebê que nascia e elas não matavam, era Deus guardando uma grande promessa. Era Deus cuidando de uma nação. Você entende que quando Deus cuida de você, Deus cuida da tua família também? Você entende que quando Deus te prospera lá no teu trabalho, prospera os que estão ao redor de você também? Pequenas promessas fazem parte do cuidado de grandes promessas. Ainda que para alguém é pouco, ainda que para alguém é mais ou menos, Deus está falando, é meu. Fui eu que fiz gerar, fui eu que fiz nascer, eu estou cuidando. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Gere aquilo que Deus te deu, gere no altar, gere na presença aquilo que Deus te deu. Aquelas mulheres não deram brecha para o inimigo usar o melhor que elas tinham. Não empreste os teus dons. Não empreste as tuas características. Não empreste para Satanás aquilo que Deus já entregou para você. Se você louva, louve para Deus. Se você toca, toque para Deus. Se você tem facilidade com pessoas, de trabalhar com pessoas, trabalhe com pessoas para Deus. Só não empreste aquilo que Deus já te deu para um plano de alguém que quer matar. Elas não tinham muita coisa, elas tinham a confiança, debaixo do temor. Olha só, irmãos, confiança. Uma coisa assim, né? Confiança, elas tinham confianças. Elas tinham acesso à casa daquelas mulheres. As mulheres confiavam nelas. Mas elas falaram, aquilo que eu tenho, aquilo que eu conquistei, aquilo que Deus me entregou para fazer, não, Satanás você não vai usar. Satanás você não vai pegar. O que Deus me deu eu vou usar para a glória dele. O que Deus me deu eu vou usar para ganhar almas. O que Deus me deu, eu vou usar para ajudar na promessa de alguém.
O que Deus me deu, eu vou ajudar para abençoar a minha igreja. O que Deus me deu, eu vou usar para ajudar o reino. O que Deus me deu, eu não vendo, eu não empresto, eu não dou. O que Deus me deu, eu uso para a glória dele. É tempo de nós usarmos aquilo que Deus nos deu para a glória dele. Use a habilidade que Deus te deu para ajudar promessas nascerem e terem vida. E a Bíblia vai nos dizer que o plano B também não deu certo. Irmãos, o inimigo, ele é até inteligente, né? Porque o plano era bom, mas não deu certo também. O temor caiu. Aquelas mulheres falaram: não vamos tocar, vão nascer, vão viver, vão crescer, vão se alimentar, vão ser homens de Deus. E não deu certo. A Bíblia diz que nasceu um monte de menino. Um monte de menino. E Faraó ficou furioso. Chamou elas de novo. Elas falaram: não dá. Sabe o que é? É porque as hebreias, elas têm mais vida do que as egípcias. Quando a gente chega lá, os bebês já nasceram. Quando a gente chega lá, os bebês já estão chorando, já não dá mais para enganar, entendeu, irmã? Não dá mais para quebrar o pescoço e falar que nasceu morto. Já estão tudo chorando, já estão tudo no colo da mãe. Sabe o que Deus está dizendo? A tua promessa, quando Deus levanta alguém para ajudar na tua promessa, o inimigo ele vai ficar furioso, porque ela vai nascer tão rápido, ela vai crescer tão rápido, que quando ele vê, já está andando, já está dando fruto, já está comendo, já está se alimentando. Porque quando o Faraó olhou, os meninos já estavam tudo vivo, já estava chorando, dava para ouvir até o choro das casas, porque as pequenas promessas estavam nascendo. Debaixo do temor de Deus, as pequenas promessas vão nascer na tua vida, e não há Satanás que possa calar aquilo que Deus determinou sobre a tua casa. Não deu certo, e eu estou encerrando. Mas ainda assim ele insistiu. Olha só, irmãos, como é terrível. Todos nós temos promessas de Deus na nossa vida. Todos nós temos algo que Deus quer fazer. E Satanás ainda furioso. Não é possível escravizar esse povo. Não deu certo. Cresceram. Querer matar também não deu certo. Os meninos nasceram. Ai, eu tive uma ideia. Agora, já que não deu certo escravizar, não deu certo matar, eu vou fazer com que as promessas sumam. Todos os meninos que nascerem devem ser jogados aonde? No rio. Vão sumir. A água vai levar. Mas Satanás não contava que Deus não pode ter os seus planos frustrados. Não podem, não é impossível, irmãos, matar a promessa de Deus. É impossível esconder, é impossível abafar aquilo que Deus quer levantar. É impossível. A Bíblia diz que Moisés foi o quê? Foi encontrado. Moisés foi encontrado. Não, peraí. Passou a escravidão, passou o decreto de morte, passou a fase do esconderijo, mas Moisés é encontrado logo por quem? Pela filha do faraó. Porque aquele que planejou a morte, agora tem que sustentar a promessa de Deus. Não, você não entendeu. Quem planejou a morte, quem falou que ia matar, quem falou que ia destruir, agora vai ter que sustentar aquilo que Deus levantou. O inimigo, ele vai tentar implantar plano A, plano B, plano C, plano D, o alfabeto inteiro, se
ele quiser, mas ele vai ser obrigado a ver a promessa de Deus nascer na tua vida, crescer, e ainda mais, ele vai ter que sustentar aquilo que Deus entregou. Faraó agora sustenta aquilo que ele tentou matar, de todos os jeitos. Por quê, irmão? Porque Deus, ele não falha. Deus, ele é fiel. Aquilo que ele prometeu, ele faz. Haviam duas promessas e nenhuma das duas ficaram para trás. Por quê? Porque a Bíblia vai me dizer que o número de hebreus que entraram no Egito foram de 70 pessoas. 70. Mas alguém aqui sabe me dizer o número de hebreus que saiu do Egito? 600.000. E durante o deserto se multiplicaram. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Satanás tentou de todo jeito fazer o povo diminuir, fazer o povo ficar triste, fazer o povo morrer. Tentou matar, tentou abafar, tentou esconder, tentou de tudo. Mas o que era 70 virou 600. O que era 70 virou 600. O que Deus está falando, aquilo que hoje é pouco, aquilo que hoje é só uma pequena promessa, lá na frente, Satanás vai ter que ver na tua vida que eu sou teu Deus, que eu cuido da tua casa, que eu cuido do que você está gerando, que eu cuido daquilo que eu te entreguei. Porque 70 virou 600, virou 2 milhões no deserto. O povo de Deus não morreu, o povo de Deus não pereceu, os meninos não morreram, pelo contrário, viraram guerreiros, viraram homens de Deus, entraram na terra que Deus prometeu a eles. Alguém está olhando e está dizendo, é só 70. E com plano e com projeto, não passa disso. Mas Deus está dizendo, quem faz virar 600.000 sou eu. Quem faz o pequeno se tornar grande, sou eu. Quem faz a promessa acontecer, sou eu. O convite para mim e para você hoje é, venha fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E você vai ver pequenas promessas se tornarem verdadeiras, grandes promessas na mão do Deus Todo-Poderoso, que ainda guarda o teu povo, que ainda zela pela tua igreja, que ainda tem compromisso com o que Ele fala. E não importa se Satanás se levantou, não importa se entrou no teu lar, não importa se entrou na tua casa, não importa se a enfermidade bateu, se a tristeza bateu, Deus está dizendo, eu tenho uma promessa, eu zelo ela na tua vida, eu estou cuidando. É pequena hoje, mas lá na frente eu faço grande. É pequeno hoje, mas lá na frente eu cumpro aquilo que eu falei. Se coloque de pé. Amém. Glória a Deus. É noite de você se posicionar. É noite de você dizer assim: eu vou ser alguém que ajuda a promessa a nascer. Eu vou ser alguém que vai ser canal de Deus para aquilo que Ele está fazendo. Não é tempo de você emprestar aquilo que Deus te deu para o inimigo, mas é tempo de você se posicionar e dizer, tem algo aqui, Deus está fazendo algo, e se Deus está fazendo algo, eu quero fazer parte. Não importa se o inimigo está falando que vai tentar me matar se eu fizer isso, não importa o que ele está falando, eu vou ter temor do meu Senhor. Que recaia o temor de Deus sobre essa igreja hoje aqui. Que recaia o temor de Deus sobre você, diante dos planos de Deus, diante daquilo que Deus está falando. E o temor de Deus, irmãos, não só ajudou aquelas mulheres a gerarem vida, mas o temor de Deus também as fez prosperar.
Porque a Bíblia diz que Deus, por causa do posicionamento delas, por causa da decisão delas de fazer parte da promessa, elas foram abençoadas. Elas receberam casa, elas receberam nome, elas receberam família. Será que você entende isso? Fazer parte da promessa te abençoa. Fazer parte da promessa te faz prosperar. Fazer parte da promessa te dá nome. Fazer parte da promessa te dá família. Fazer parte da promessa te dá saúde. Fazer parte da promessa te traz legado. Eu quero fazer um convite para você. Você que porventura entrou nessa noite nesse lugar, que você está distante da promessa de Deus, distante daquilo que Deus está fazendo. Você está aleatório àquilo que Deus está fazendo. O convite do Senhor nessa noite é: volte para a presença, volte para o temor, volte por compromisso. O convite de Deus nessa noite para você é: se posicione. Tome um posicionamento. Porque quando você se posicionar, eu te guardo. Porque enquanto você se posiciona, eu te abençoo. Porque enquanto você se posiciona, eu abençoo aquilo que você faz. Eu abençoo você na tua profissão. Eu abençoo você na tua casa. Eu abençoo você na tua família. Porque eu sou o Deus da promessa. Amém? Curve a tua cabeça. Eu quero orar por você. Aleluia, Deus. Pai, eu estou diante da tua igreja. Pai, diante da tua igreja eu estou nesta noite. Debaixo desta palavra, Senhor, eu quero clamar a Ti, Senhor, que recaia um temor sobre nós. Um temor pela Tua palavra. Um temor pelo aquilo que é Teu. Um temor, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, eu quero pedir a Ti que nesta noite o Senhor invada os corações, Senhor, desta casa com temor. E que através do temor, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas possam tomar um posicionamento. Que nesses dias eles possam se posicionar, tomar uma direção, tomar um rumo, dizer: eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, eu quero profetizar que nenhum plano, nenhum projeto de Satanás, nada daquilo que ele imaginou fazer vai prosperar. Eu quero profetizar que nada, Deus, vai impedir a promessa que o Senhor tem para os Teus filhos e para as Tuas filhas. A tristeza não vai parar eles, a angústia não vai parar, a depressão não vai deter, a ansiedade não vai entrar. Deus, o inimigo não vai roubar aquilo que o Senhor deu. O inimigo não vai usar os dons, os talentos, as habilidades de ninguém para os planos dele. Mas nessa noite, Pai, eu sei que tem gente aqui que Deus, que o Senhor vai tomar e que vai se posicionar e que vai usar aquilo que o Senhor tem entregado para o benefício do reino. Eu creio que promessas vão nascer aqui. Eu creio que projetos vão ganhar vida, vão andar, vão crescer, vão falar. Oh,
Projetos de Deus vão ganhar vida. Projetos de Deus vão nascer. Queira Faraó ou não, projetos vão nascer. Promessas vão ganhar vida. Aquele que não estava ajudando, aquele que não estava se empenhando, vai dizer: eu quero fazer parte, eu quero ajudar, eu quero ser instrumento, eu quero gerar vida. Gera vida neste lugar, Pai, na vida de cada um. Eu creio, Senhor, debaixo desta palavra, que o Senhor está levantando pessoas, Deus, cheias de temor, cheias de temor, cheias de temor, que vão dizer: eu quero o que Deus quer. Eu não vou temer a homens, eu não vou temer decretos, eu não vou temer determinações terrenas. Eu vou ouvir a voz do meu Deus e vou fazer o que o meu Deus quer, e vou cuidar daquilo do que o meu Deus está querendo que eu cuide. Nessa noite, saia daqui sendo canal de bênção na vida de alguém. Saia daqui ajudando promessas a ganhar vida, ajudando promessas a nascerem. E Deus certamente vai honrar você. E Deus certamente vai cuidar de você. E Deus certamente vai se lembrar do seu nome. Porque eu não vejo nomes de outras parteiras citadas. Mas se Fra e Poá, por causa do temor, tiveram os seus nomes gravados na palavra de Deus. Porque um dia se posicionaram. Porque um dia disseram: eu vou ajudar naquilo que Deus está fazendo. E Deus vai honrar a minha fé. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Quem disse que parteira não cumpre a ordem de Deus, não é mesmo? Louvado seja Deus. A escolha é de cada um de nós, não é? Como disse a irmã Daniela, a escolha é de cada um de nós. Então você que tem que escolher, é você que tem que fazer a opção, não é? Deixa que os outros escolham por você, faça vocês. Queremos agradecer os irmãos que estiveram conosco, irmã Daniele, todo o meu querido, Deus abençoe também, um prazer ter vocês aqui. E agradeço a todos que puderam estar aqui. Quero lembrar que domingo às 18 horas temos culto da família. E amanhã, a partir do meio-dia, temos a feijoada. Vamos estar distribuindo a feijoada, vendendo a feijoada aí, R$28, tá bem? Aqueles que puderem ajudar serão sempre bem-vindos, amém? Levante a sua mão, nós vamos orar e vamos encerrar esse culto. Pai querido, nós queremos te agradecer pela palavra que vem do teu trono para as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que aquilo que vem de ti, ó Deus, faz com que nós possamos nos preocupar com a condição, como estamos agindo, ó Deus. Eu sei, Senhor, que o teu Espírito Santo tem tocado nos corações, ó Pai. Nós possamos entender o nosso papel, a nossa função no cumprimento das promessas que tem para nós, ó Deus. Devemos lutar, assim como o povo de Israel recebeu a terra prometida como herança, mas teve que lutar para conquistar, assim também devemos fazê-lo, ó Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos foram abençoados nessa noite. Rogamos, ó Pai, despeça-nos abençoados, leva-nos para os nossos lares, guardados de todo o mal e de toda a violência, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus o Pai e as consolações do seu Divino Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Aplauda o Senhor. Deus abençoe.